Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Nova Aliança Gravada em Nossas Almas. Irmãos e irmãs, vocês gostam de salmão? E de pombas? Vocês gostam delas? Entre todas as criaturas vivas que Deus criou, a razão pela qual eu mencionei o salmão e as pombas é que essas duas espécies têm um forte instinto de voltar para a sua pátria. Então, o que os faz ter esse tipo de instinto? Deus gravou algo neles que os faz pensar: eu devo voltar para a minha pátria. Os salmões viajam dos rios para o oceano e vivem lá, e antes de morrerem, eles retornam ao seu local de nascimento, para botar ovos e morrer lá. Vocês devem ter aprendido sobre isso através de várias mídias, filmes e publicações. Como eles conseguem viajar milhares de quilômetros, através do oceano para encontrar o caminho de volta para casa? Eles não têm GPS. Hoje em dia, temos o GPS do carro que nos diz: em 100 metros, vire à direita. Há uma lombada se aproximando. Já que ele dá todas essas direções, alguns dependem completamente dele, e dirigem de acordo. Mesmo que salmões ou pombas não tenham essas ferramentas, eles ainda encontram o caminho de volta para a sua terra natal. É realmente surpreendente. É dito que as pombas têm uma substância chamada magnetita implantada em seus cérebros que as permite viajar centenas de quilômetros e voltar para casa. Portanto, mesmo em um dia nublado ou no meio da noite, quando não há luz, as pombas podem encontrar o seu ninho e voltar a ele sem falta. Deus gravou esse instinto dentro deles. Não importa o quão longe eles vão, e vivam como estrangeiros por vários anos, eles inevitavelmente voltam para a sua pátria antes de morrerem. Conforme testemunhamos esse fenômeno notável, podemos pensar: não há algo que Deus gravou dentro de nós, para nos ajudar a encontrar o verdadeiro lar de nossa alma, e voltar a ele? Irmãos e irmãs, vocês já pensaram sobre isso? Deus prometeu gravar um dom milagroso no coração do seu povo. Hoje, vamos examinar isso com atenção e pensar: por causa disso, podemos ter esse tipo de fé e mentalidade. Através disso, chegamos a conhecer Deus Pai, Deus Mãe e nossa pátria, o reino dos céus. Vamos encontrar a resposta através da Bíblia. Deus gravou um instinto em pombas e salmões, para que eles possam voltar à sua pátria. Essa incrível providência de Deus também é encontrada dentro de nossa alma. O que poderia ser isso? Através do livro de Jeremias capítulo 31, vamos refletir com atenção sobre o tema, a nova aliança gravada em nossas almas. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, está escrito: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Onde Deus inscreverá a sua lei? Também no coração lhes inscreverei. Deus disse, na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Já que Deus implantou a magnetita no cérebro das pombas, sem nenhum GPS, mesmo em dias nublados ou no meio da noite, elas podem voltar para o seu lar, não importa o quão longe tenham ido.
Da mesma forma, há algo que Deus gravou em nós para que possamos voltar ao nosso lar celestial, e aos braços do Pai Celestial e da Mãe Celestial. O que Deus gravou em nós? Ele disse: na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Qual é outra maneira de dizer isso? Isso não significa que ele gravou a sua lei em nós? Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqueles que não têm a lei de Deus neles, não podem encontrar o caminho. Eles não podem encontrar o caminho para o céu, e as vozes do Pai Celestial e da Mãe Celestial não podem operar dentro deles. Se a magnetita for removida do cérebro de uma pomba, ela não consegue encontrar o seu lar mesmo a 10 metros de distância. Porém, Deus implantou uma substância misteriosa chamada magnetita no cérebro de uma pomba, permitindo que ela voltasse para o seu lar, não importa o quão longe ela voasse. Além disso, um salmão vaga pelo oceano por muitos anos e, quando está perto da morte, ele volta para sua terra natal, põe ovos e morre lá. Podemos entender que há algo que Deus gravou no salmão. Então, o que Deus gravará em seu povo? Deus diz que ele gravará a sua lei na mente deles. Mesmo que as pessoas do mundo não guardem o sábado e a Páscoa, mas guardem o Natal, elas não sentem nenhum desconforto ou ansiedade em seus corações. Por quê? Porque elas não têm a lei de Deus nelas, enquanto Deus gravou a sua lei em nós. Por causa dessa diferença, Deus diz: e, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Deus nos ensinou sobre o reino dos céus, e até nos pediu para voltarmos para lá. As pessoas que têm a lei de Deus, em seus corações reagirão. A palavra de Deus terá um efeito em seus corações, e suas almas serão comovidas. Mesmo que as pessoas ouçam as mesmas notícias sobre o sábado, a Páscoa e Deus Mãe, as reações são diferentes. Alguns reagem profundamente, outros reagem parcialmente, e há aqueles não reagem. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, ele disse: eu vim a esta terra para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos do céu. Ele não proclamou essa palavra? Há certas pessoas que reagirão à voz de Deus. O que essas pessoas têm dentro de si? O que Deus gravou nelas? Deus gravou a sua lei nelas. Especificamente, qual lei é essa? Deus gravou a lei da nova aliança nelas. Então, vamos ver a cena onde Deus gravou a lei da nova aliança, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Quem fez isto? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. O que o inimigo fez com o joio? O inimigo semeou o joio. O joio foi semeado no coração de algumas pessoas, e a lei de Deus foi semeada no coração de outras pessoas. O joio foi semeado pelo inimigo, o diabo. Por outro lado, Deus gravou a santa lei da verdade da nova aliança no coração do seu povo. Quando dizemos: vamos para o reino dos céus, alguns respondem: eu prefiro confiar na minha própria força. Por que você diria isso? E se você acabar no inferno? Eles respondem casualmente: todos irão para o inferno de qualquer maneira. Então qual é o problema?
Porque uma coisa diferente do que pertence a Deus está gravado neles. Quem semeou o joio? Vamos para o versículo 37. No versículo 37, está escrito: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeou a boa semente? Foi Jesus. Em outras palavras, qual lei Jesus colocou em nós quando ele veio a esta terra? Ele semeou a lei da verdade da nova aliança em nosso coração. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Já que o diabo semeou o joio em todo o mundo, não há resposta mesmo que preguemos a verdade centenas, ou milhares de vezes. O que isso tem a ver comigo? As pessoas preferem ter esse tipo de atitude. Irmãos e irmãs, o que precisamos fazer é seguir a vontade de Deus, que veio buscar e salvar os perdidos, e encontrar seus filhos perdidos. Devemos pregar a todas as pessoas, mas há uma característica específica dos filhos de Deus. O que Deus gravou no coração de seus filhos? Já que Deus gravou a lei da nova aliança em seus corações, eles entendem facilmente, quando falamos sobre Deus Pai e Deus Mãe. Quando pregamos, como podemos ver pela história, a Páscoa foi abolida em 325 depois de Cristo. Porém, não devemos viver uma vida de fé baseada na verdade que Jesus originalmente nos ensinou? Então, eles entendem imediatamente, dizendo, Amém. Por quê? As palavras gravadas neles provocam essas respostas. Porém, para aqueles que têm o joio semeado dentro deles, não importa o quanto preguemos a eles, eles não respondem. Isso porque a lei de Deus não opera dentro deles. Imagine se Deus retirasse do cérebro de uma pomba a substância que lhe permite voltar para casa com facilidade. Quão drasticamente a situação mudaria em comparação com quando essa substância estava implantada? Por esse motivo, Deus disse: Imprimirei a minha lei, chamada Nova Aliança, em seus corações. Não é a lei de nenhuma pessoa ou organização do mundo, mas a lei de Deus. Deus chamou a nova aliança de minha lei, e a gravou em nosso coração. Portanto, com a voz de quem podemos dizer que essa lei da nova aliança é falada? É a voz de Deus. Por isso, no final, os filhos de Deus respondem, quando ouvem a sua voz. O dia de repouso deve ser o sábado, já que Deus disse que se guardarmos a Páscoa, Ele nos dará a vida eterna, deve ser bom guardá-la. Eles responderão muito mais claramente: Por que eu não soube disso até agora? Por que os pastores do mundo não me ensinaram isso? Deus diz que a nossa família celestial terá essas reações imediatas. Portanto, não devemos escolher a quem pregar, e sim, quer seja oportuno ou quer não, devemos pregar a todos. Já que não sabemos o que está plantado no coração das pessoas, não devemos entregar e proclamar a voz de Deus para cada pessoa? Vamos para o capítulo 13, versículo 16. No capítulo 13, versículo 16, Jesus disse: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque o que eles fazem? Veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Podemos ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos. Às vezes, nós erroneamente pensamos que Deus veio a esta terra e nos fez ouvir a sua voz e que nos lembramos dos seus ensinamentos com a nossa boa memória. E os estamos seguindo agora. Porém, esse não é o caso. Embora Deus tenha vindo a esta terra e dado seus ensinamentos à humanidade, algumas pessoas reagem, enquanto outras não. Se todos reagissem ao ouvir os ensinamentos, esse lugar ficaria cheio até o fundo, sem deixar espaços vazios. Aqui neste versículo, Jesus disse: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porém, outros não podiam ver, mesmo que Jesus mostrasse a eles, nem podiam ouvir, embora Jesus falasse com eles. É realmente incrível. Portanto,
não devemos sempre dar graças, honra e glória ao pai e à mãe, por nos permitir compreender os santos decretos, leis e regulamentos da nova aliança de Deus? Vejamos o versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos, e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas e quantos aos outros? Mas àqueles não lhes é isso concedido. Embora o mesmo conteúdo seja mostrado, o conhecimento foi dado a nós, mas não a eles. Se a magnetita for removida de uma pomba, ela nunca poderá encontrar o caminho de volta para casa. É apenas porque Deus colocou magnetita nelas, que elas podem localizar seus lares com precisão. Da mesma forma, para voltarmos à nossa pátria espiritual, o que Deus gravou em nós? Deus diz que Ele colocará a lei da nova aliança em nós. Já que Deus gravou a lei da nova aliança em nós, assim como colocou a magnetita nas pombas, nossos ouvidos, olhos e corações podem responder às vozes do Pai Celestial e da Mãe Celestial, quando eles ressoam suas vozes. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. Deus veio a esta terra, proclamou a verdade, nos ensinou sobre o reino dos céus, e nos guiou de acordo com os ensinamentos da verdade. Porém, o que eles fazem? Eles não acreditam. O que está faltando neles? Aqueles que não têm a lei da nova aliança de Deus, não podem aceitar Deus, ou seus ensinamentos. Versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27. O que as minhas ovelhas fazem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus quis dizer: já que vocês não são minhas ovelhas, não importa quantas vezes eu fale a verdade, vocês não ouvirão. Seus olhos estão cegos, seus ouvidos estão tapados, e seus corações estão fechados. O que está faltando neles? Isso tudo porque eles não têm a lei da nova aliança neles. Então, qual é o motivo de estarmos aqui hoje? Por que Jesus disse que somos bem-aventurados? O que nos guiou a vir para Sião? Foi a nova aliança, a lei da verdade dentro de nós. É a lei de Deus, a nova aliança que Deus gravou em nós, que nos permite responder à sua santa palavra, e nos guia para irmos a Sião. Em outras palavras, Deus abriu nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração, e os fez reagir às suas palavras. Deus já os criou dessa forma. Por isso, não importa o quanto Satanás tente nos impedir, não devemos ser afetados por nenhum obstáculo. Devemos sempre valorizar a verdade da nova aliança que Deus nos deu. Nós viemos para Sião, seguindo as vozes do Espírito e da noiva, que estão chamando a humanidade para vir. Portanto, nunca deixemos de participar da glória da salvação, que o Pai Celestial e a Mãe Celestial concedem em Sião. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 9, e descubramos o que Jesus e os profetas disseram àqueles que não têm a lei da nova aliança em seus corações. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 9, está escrito: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão. Essa visão indica a Bíblia, certo? Toda a Bíblia.
Já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde. Como eles responderão? Eles conseguem ler isso? Não posso, porque está selado. Eles não têm escolha a não ser dizer: eu não tenho ideia do que isso significa. Porque Deus não colocou neles a habilidade de entender. Vamos continuar com o versículo 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. É impossível para aqueles que sabem ler, e para aqueles que não sabem ler interpretar esse livro. Então, que tipo de pessoas são aquelas que são referidas como ao que sabe ler, e ao que não sabe ler? Vamos continuar com o versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em que tipo de mandamentos? Mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Eles guardam os mandamentos de homens. Em outras palavras, o joio semeado por Satanás é abundante neles. Há uma grande diferença entre as pessoas que têm a lei de Deus semeada por Deus em seus corações e as pessoas que têm o joio semeado por Satanás em seus corações. Portanto, não importa o quanto preguemos a palavra de Deus a eles, não há resposta. Pegando emprestada uma frase das pessoas do mundo, não há conexão. Embora um sinal tenha sido enviado, eles não puderam recebê-lo. Eles podem aceitar os mandamentos de Deus, ao seguir os mandamentos de homens? Não, eles não podem. É por isso que se dermos o livro para alguém que sabe ler e dissermos: leia isso, por favor, eles responderão: não posso, porque está selado. Ou se dermos a Bíblia para alguém que não sabe ler e dissermos: leia isso, por favor, eles responderão: não sei ler. Ambos dizem que não sabem ler. Já que a lei de Deus não está em seus corações, para eles, as santas palavras de Deus se tornam um livro que não pode ser entendido. Isso é referido como maravilha, na Bíblia. Eles se orgulham de seu conhecimento, como aqueles que possuem conhecimento especializado no mundo. Assim, eles deviam estar bem informados sobre a vontade de Deus. Porém, na realidade, eles não sabem nada sobre a vontade de Deus. É realmente um fenômeno misterioso e surpreendente. Vamos continuar com o versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Com coisas misteriosas e extraordinárias, de maneira que a sabedoria dos seus sábios, o que acontecerá? Perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Alguns podem pensar: essa pessoa parece ser muito inteligente, experiente e capaz de falar vários idiomas. Com esse nível de intelecto, essa pessoa seria capaz de analisar a Bíblia completamente. Porém, Deus profetizou que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. O que está faltando dentro deles? Não há lei de Deus neles. Deus disse: na mente, lhes imprimirei as minhas leis, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, quão abençoados somos nós, por estarmos neste lugar hoje? Já que Deus derramou bênçãos sobre nós, e nos guiou até aqui, podemos estar aqui hoje. Por fora, vocês podem pensar: essa diaconisa me guiou até aqui. Pode parecer que alguém nos guiou até aqui. Porém, quando eles transmitiram as vozes do Pai Celestial e da Mãe Celestial para nós, a lei de Deus dentro de nós respondeu. Simplificando, a conexão foi feita.
Foi por isso que podemos dizer: eu posso entender totalmente. Essa é a verdadeira maneira de viver a vida de fé. Poderíamos imediatamente bater na testa e dizer: eu fui enganado por 30 anos. Eu era tão cego e guardei o culto dominical e o Natal, orando incontáveis vezes em frente à cruz, como se ela possuísse algum poder misterioso. Dessa forma, o que aconteceu quando a lei de Deus gravada em nós começou a responder à palavra de Deus? Chegamos a entender tudo. Podemos compreender. Todo esse tempo, eu pensei que estava servindo a Deus corretamente, mas na realidade, eu estava adorando o Deus Sol, que é o mais detestável para Deus. Está escrito que esse entendimento está gravado no coração do povo de Deus. Já que está gravado em nossa alma e semeado em nosso coração, podemos entender rapidamente o sábado e a Páscoa. Nossos olhos, ouvidos e corações são abertos. Porém, não importa quão sábias e inteligentes as pessoas possam ser, se os mandamentos de homens estiverem profundamente enraizados em seus corações, elas não responderão às justas leis de Deus na Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 47, está escrito: a água da vida que flui do santuário se tornará um grande rio e fluirá para o mar, tornando saudáveis a água do mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Entre eles, há seres que não podem ser feitos saudáveis. Está escrito: os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Mesmo que a água da vida flua para eles, ela se torna inútil para eles. Todos os ensinamentos nos 66 livros da Bíblia são mais preciosos para nós do que a própria vida. Através desses ensinamentos da Bíblia, o pai e a mãe nos dão os sentidos e o discernimento para que possamos voltar ao eterno reino dos céus, não é? Quanto ao salmão, os cientistas ainda não descobriram o segredo exato do salmão voltar à sua terra natal. Porém, uma universidade nos Estados Unidos conduziu um experimento com salmão no Canadá, e como resultado de repetidos experimentos, eles puderam encontrar a pista. A Terra não tem um campo magnético? Há os polos norte e sul. Eles descobriram parcialmente como os salmões encontram o caminho de casa, usando o campo magnético da Terra. Se Deus não tivesse implantado no salmão a habilidade de usar o campo magnético da Terra, assim que eles fossem para o oceano, eles nunca poderiam voltar para sua terra natal. Porém, sempre que chega a hora dos salmões botarem ovos, eles voltam para sua terra natal, botam ovos e morrem lá. Deus concedeu aos salmões algo incrível, para que eles possam repetir esse ciclo da vida. Quando observamos as crianças pequenas, elas têm dificuldade em encontrar o caminho de casa. Elas não possuem habilidades excepcionais, como a do salmão. Quando elas saem de casa, elas sabem apenas como seguir em frente, não como voltar. Deus plantou algo dentro das pombas e salmões, que os permite voltar para suas casas. Eles receberam essa habilidade de Deus. Da mesma forma, o que Deus gravou em nós, que nos deixa determinados a voltar ao nosso eterno lar celestial. Deus diz: imprimirei a minha lei em seus corações. Portanto, sempre que a minha voz ressoar, meus filhos certamente responderão. Isso significa que os filhos de Deus entenderão. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, e os vossos corações porque entendem. Para os outros, ele disse: vendo, não veem, e, ouvindo, eles não podem ouvir nem entender. Nunca percamos a lei da verdade da vida que Deus nos deu, para que possamos desfrutar da vida eterna e das bênçãos quando entrarmos no reino dos céus. Já que existe essa promessa na verdade, devemos nos orgulhar da nossa verdade. Quão abençoados somos por Deus ter gravado a sua lei em nós? Podemos dizer que somos classificados como aqueles que foram grandemente abençoados, esperando que todos recebam mais bênçãos e graça. Quando retornarmos ao eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.